Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a situação piora a cada dia mais dentro do Vasco. Depois de tudo que aconteceu nessa última partida contra o Guarani, a confirmação da permanência do Vasco na Série B em 2022, realmente membros da diretoria vêm fazendo força para que o Jorge Salgado entregue ali o cargo de diretor executivo que atualmente está nas mãos do Alexandre Pássaro. E caso isso não venha acontecer, uma debandada irá ter como consequência. Membros da diretoria poderão estar de saída, abandonando o Jorge Salgado, caso uma mudança no departamento de futebol não venha a acontecer. É claro, a gente vai falar sobre isso no vídeo, também vai falar sobre uma possível renúncia do Jorge Salgado. Ontem, em nota oficial, a Sempre Vasco emitiu ali o seu desejo de uma renúncia do Jorge Salgado, querendo que o presidente atual do Vasco da Gama deixe o seu cargo e o entregue, é claro, nas mãos do Júlio Brandt, atual ali líder da chapa Sempre Vasco. Realmente uma situação muito complicada, momento político atual do Vasco da Gama muito agitado. A gente vai falar sobre isso, é claro, trazer tudo o que está acontecendo para você e também falar sobre o próprio Germancano. Uma situação parece que está sendo definida para o atleta para essa próxima temporada. E aí, será que ele vai ou fica para o Vasco no ano de 2022. A gente vai falar sobre tudo e, é claro, você não pode perder. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se inscreva, deixe o seu like e também, é claro, o seu posicionamento sobre tudo isso que vem acontecendo atualmente dentro do clube. Se você é a favor da saída do Alexandre Pássaro, se você é a favor da renúncia do Jorge Salgado, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque a situação de fato é muito triste. A situação de fato é muito delicada. Depois de tudo que aconteceu nessa atual temporada, o Vasco muito mal, principalmente planejado do lado de fora de campo pelo Alexandre Pássaro. Um Vasco que não houve planejamento, uma gestão que de fato fugiu completamente do controle após, né, tudo o que aconteceu nesse ano. A gente realmente viu que era uma gestão que não tinha capacidade de estar sentada ali dentro e comandando o nosso clube. Infelizmente, em menos de um ano de comando, em menos de um ano de gestão, a gestão atual do Jorge Salgado já leva aí um rebaixamento e uma permanência na Série B, algo que jamais havia acontecido na história do nosso clube e realmente traz à tona o pior momento vivido, né, aliás, pelo Vasco durante toda a sua história. Então é uma situação complicada e, pelo que parece, de fato, essa situação tem nome e sobrenome. Não é a do Jorge Salgado, é claro, ele tem culpa sim, mas o principal nome de tudo isso que vem acontecendo atualmente está recaindo toda a culpa em cima do Alexandre Pássaro, o diretor executivo do Vasco da Gama, o mesmo diretor que nesse início de temporada levou embora, né, tirou do Vasco da Gama Iago Pikachu, Fernando Miguel e diversas outras peças e medalhões do clube, mas que também trouxe Fernando, Marquinhos Gabriel, Vanderlei, Michel, Rômulo, enxugou ali a folha salarial no início de jogadores que poderiam ser úteis numa Série B e molhou, e irrigou, e encheu de jogadores realmente sem nenhuma utilidade para uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, como a gente viu realmente durante toda a competição. E um dos nomes aí, antes de falar sobre Alexandre Pássaro, que está atualmente dentro do clube, está tendo seu contrato encerrado no final dessa temporada, é o Germán Ezequiel Cano. O Germancano, conhecido por muitos torcedores. Ele é um atleta que chegou no Vasco nessa última temporada, veio para o Vasco a partir do próprio Alexandre Campelo, ao lado ele é ali do André Mazuco, que era ali o líder, o chefe do cargo de futebol daquele período, o grande responsável pelas transferências, permaneceu no Vasco, se encantou pelo clube, porém tem o seu contrato sendo encerrado no final dessa temporada. Nessa última sexta-feira, ele tinha um pênalti ao ser batido no final da partida aos 43 minutos, que acabou infelizmente perdendo e acabou no final de tudo resultando no gol também do Guarani e uma derrota para o Vasco. Segundo notícia, o próprio jogador ficou muito abalado no vestiário, ficou muito triste, pediu desculpa a todo o elenco, inclusive após esse pedido de desculpas, o Nenê, líder também do elenco, chegou, pediu um abraço coletivo em cima do jogador para tentar causar uma atmosfera para o atleta mais agradável. E segundo notícias do próprio canal aí, que tem que dar os créditos à atenção vascaínos, todos os atletas gostam muito do Germancano. E o Germancano sentiu isso, está se sentindo culpado por tudo o que aconteceu e tem colocado um débito dele com o Vasco depois desse pênalti perdido e de uma má temporada que ele acabou fazendo ali, comandando o ataque do Gigante da Colina.
É claro, ele tendo seu contrato no final desse ano, muitos clubes, equipes querendo a sua contratação, há certa dificuldade. Ele que atualmente recebe R$350 mil por mês e tem o maior salário do Vasco da Gama. Então a permanência dele ainda cria certas ali dúvidas por parte da torcida e também por parte da diretoria. Porém, em contato com José Costanzo, empresário do atleta que mora na Argentina, deixou bem claro que há sim o desejo do germancano de permanecer no Vasco, mesmo caso haja, e muito provavelmente vai haver, uma permanência do Vasco na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso, agora, nesse momento, depende muito mais da diretoria do que do próprio jogador. O desejo dele é permanecer, ainda mais depois do que aconteceu nessa última partida do Vasco com o pênalti perdido. Ou seja, há necessidade sim da diretoria sentar, conversar, planejar e até mesmo, quem sabe, entrar em um acordo e fazer uma diminuição do salário do Cano. Chegar atualmente o valor de 350 para um valor menor de 250 mil, 300 mil. Algo que atualmente vai depender muito mais da atual diretoria do que pelo próprio atleta. Porque depois do que aconteceu nessa última partida, ele se sente em débito e quer permanecer para levar o Vasco à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e mudar completamente a resolução que está atualmente dentro do nosso clube. Um ídolo que realmente, caso venha se concretizar a situação, tem tudo aí para ganhar muito status, mais do que já tem, com o torcedor vascaíno. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir, porque realmente tá duro falar de Vasco. Vocês, pra quem me conhece, tá vendo que eu realmente tô falando de uma maneira diferente, porque tá muito difícil vir aqui e falar do nosso clube. Mas, seguindo, falando ainda de Vasco, agora sobre o Alexandre Pássaro, torcedor, porque o que acontece? Como eu já disse pra vocês no início do vídeo, o Alexandre Pássaro é o grande responsável por gerir o futebol atualmente do nosso clube. Tanto na parte burocrática, na parte contratual, de assinar o contrato, de rescindir o contrato, quanto também de estar dentro do vestiário apoiando os jogadores e comandando o futebol no geral. Ele é o carro-chefe, ele é o dono do carro-chefe do nosso clube atualmente. Ele é que manda e desmanda no futebol do Vasco. Isso tem causado uma grande insatisfação por parte de membros da diretoria, por parte do VP de comunicação, por parte do VP geral, por parte de vários membros que compõem ali a diretoria atual do Jorge Salgado e não estão gostando da maneira como o Alexandre Pássaro está agindo dentro do Vasco da Gama, se tratando do futebol do clube. Algo que atualmente é uma caixa preta, como está sendo muito comentado. Algo que atualmente tem um líder, tem um dono, que é o próprio Alexandre Pássaro, e comanda e não passa nada do que está acontecendo dentro do futebol do Vasco para fora. Algo realmente que separa completamente São Januário do CT Moacir Barbosa. E isso vem chateando demais. E depois de tudo que aconteceu nessa última partida, da confirmação aí do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, depois realmente de um mau planejamento, de contratações ruins, membros da diretoria e conselheiros vêm fazendo uma forte pressão ao Jorge Salgado para que mudanças venham a ocorrer no departamento de futebol. Essas mudanças podem não estar relacionadas a uma possível demissão do Alexandre Pássaro, mas pelo menos uma outra maneira de comandar esse futebol que está entregue nas mãos dele, uma maneira mais flexível, uma maneira mais passional de Vasco, algo que infelizmente ele acaba não tendo por não conhecer o tamanho e a grandeza desse clube, já que ele não é cria de São Januário, não conhece, nunca esteve em São Januário, nunca esteve no Vasco antes de tomar conta desse cargo de diretor executivo. E no meio do caminho está o Jorge Salgado. De um lado, Alexandre Pássaro, homem de confiança, homem que ele entregou o cargo, a chave do futebol do Vasco. E do outro lado está toda a sua atual diretoria. Diretoria essa que esteve com ele e se empenhou em colocá-lo atualmente dentro da presidência do clube. Ele vai decidir essa situação. Ou vai para o lado do Alexandre Pássaro, continua e insiste com ele para a temporada de 2022, ou abre o olho, olha, ouve a atual diretoria que está ao lado dele, os seus VPs, os seus conselheiros, os seus diretores ali, e realmente muda o departamento de futebol. Uma coisa é certa, do jeito que está atualmente, não vai ficar. Muitas mudanças irão acontecer e tudo agora está entregue nas mãos do presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado. E falando de Jorge Salgado, falando de presidente, é claro, falar sobre renúncia. Mas antes eu quero aqui, é claro, pedir a opinião sobre o que você acha de tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso clube, principalmente se tratando de uma saída do atual diretor executivo, Alexandre Pássaro. E para finalizar o vídeo, torcedor, falar aqui sobre renúncia de Jorge Salgado. Sim, pois ontem aí, por volta da parte da tarde, a chapa Sempre Vasco, liderada e encabeçada pelo Júlio Brandt, que esteve presente nas eleições dia 14 e foi segundo colocado, emitiu uma nota oficial pedindo a renúncia do Jorge Salgado. Antes de trazer detalhes, detalhar tudo o que aconteceu, que eu vou trazer para vocês, eu quero deixar uma situação bem clara e evidente. Volto a repetir, o torcedor não se esqueceu do que aconteceu nas eleições do dia 14 e do dia 7. Não tentem fazer o torcedor
com todo respeito na palavra, é claro, de bobo. O torcedor vascaíno não é bobo, o torcedor vascaíno lembra muito bem do que aconteceu no processo eleitoral e sabe muito bem das uniões. Não estou dizendo em nenhum momento que houve ou não entre o Júlio Brandt e o Jorge Salgado, mas sabe muito bem de tudo que aconteceu no processo eleitoral. Então, tudo a gente sabe, tudo a gente conhece, a gente está de olho, a gente está observando. Então, realmente, essa nota da Sempre Vasco, que foi lançada ontem, cai aí em contradição com tudo que a gente viu no processo eleitoral. Pois o pedido de renúncia dessa Sempre Vasco, da chapa do Vasco da Gama, que fez ontem em nota oficial, evidencia a luta, o ego, a vaidade e tudo que envolve, infelizmente, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois, simplificando, caso o Jorge Salgado renuncie, quem entra para a presidência do Vasco é o mesmo Júlio Brandt. Então vamos seguir aqui na nota, é claro, para vocês entenderem do que eu estou falando. E a nota começa da seguinte maneira, abre aspas, vamos lá. Jorge Salgado comanda e Alexandre Pássaro é o coadjuvante do que está para se tornar o maior desastre da história do Vasco. Disputar mais uma Série B em sequência. Uma humilhação para nós, torcedores vascaínos que tanto torcemos e apoiamos o time. A entrevista do presidente Salgado mostrou a tônica dessa gestão. Apatia e atitude perdedora, admitindo a derrota sem lutar até a última chance. O vascaíno foi vítima de um estelionato eleitoral, em que as promessas não foram cumpridas por falta de projeto e liderança. Além das várias alertas, toda a ajuda oferecida por conselheiros e sócios foi desprezada, demonstração clara de que a preocupação com o espaço político, a arrogância e a teimosia são mais valiosas do que o Vasco. Jorge Salgado e Alexandre Pássaro são responsáveis por imensos prejuízos ao clube que vão desde a imagem até financeiros, todos graves. Sempre defendemos quem causa prejuízo ao Vasco deve ser responsabilizado. A renúncia de Jorge Salgado é obrigatória, assim como a imediata demissão de Alexandre Pássaro. O Vasco é um gigante da Série A pela sua torcida e pela sua história. Jorge Salgado é presidente de Série B, ou seja, duras críticas feitas, realmente pedindo, a rescisão do Jorge Salgado e a saída do Alexandre Pássaro, realmente tomando atitude de fato de oposição. Infelizmente, querendo ou não, a atitude essa que não foi vista durante toda essa temporada. Nós torcedores estávamos de olho, nós torcedores estávamos vendo e não vimos a oposição que já deveria ter começado há muito tempo. Vemos muito mais uma situação, uma palavra de confortamento, uma palavra de conforto, aliás, de encaminhamento ali de duas gestões, duas chapas, dois grupos políticos que caminhavam lado a lado. Agora, no final de tudo, a oposição, uma oposição essa que em caso de renúncia a coloca dentro da presidência, dentro da diretoria, dentro do clube. Então é realmente algo muito complicado, algo difícil, mas Júlio Brandt provavelmente ali através da chapa Sempre Vasco deu sua conta no Twitter, expressando a vontade e o desejo dele que seria a renúncia do atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, mas volta a repetir, o que aconteceu nas eleições jamais será esquecido pelo torcedor vascaíno. Uma situação, torcedor, muito difícil. O momento político do Vasco voltou a ficar conturbado. Praticamente um ano depois, completa a manhã da primeira eleição do Vasco. O momento político é muito ruim. É um dos piores momentos políticos desde o que ocorreu lá nas eleições de 2020. É difícil, é complicado, mas eu tô aqui trazendo as notícias do Vasco para você. Realmente deixei a sua opinião sobre o que você acha disso, desse pedido de renúncia, de uma possível saída do Alexandre Pássaro, do próprio Germancano. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, volto a repetir, se inscreva. A sua inscrição é importantíssima, ainda mais nesse momento de muita dificuldade de vir aqui gravar vídeo do Vasco. Então se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E vamos que vamos, rapaziada, porque 6 horas a gente estará aqui novamente falando de Vasco da Gama para todos vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.